Uma fala imperialista, bem ao estilo colonial mesmo, foi suficiente para a crise das carnes. O que aconteceu? O CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, afirmou que deixaria de importar carnes do Mercosul, bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Lógico que ele enfrentou boicote e teve que se retratar, também conhecido como arregou. Vamos ouvir mais informações com a nossa maravilhosa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, então o Carrefour teve que se retratar. Que vergonha esse texto. Vamos começar daí. Que vergonha esse texto do Carrefour. Na verdade, o Carrefour teria que se retratar de muitas coisas, né? A gente precisa lembrar disso. Carrefour, né, de início, eu não tenho como não falar sobre o caso do Beto, que foi um homem que foi estrangulado, né, no Rio Grande do Sul, por seguranças terceirizadas, mas ainda assim seguranças do Carrefour dentro do próprio Carrefour. Então, já é aquela empresa que você já olha assim, e como forma, né, alternativa para modificar a sua estrutura, o Carrefour criou uma tal de comissão antirracista. E, sabe, aquele arranjado que às vezes sai pior do que o problema inicial, é mais ou menos isso. Então, eu não espero, de verdade, muita coisa do Carrefour. E a gente tem aí um CEO que também é uma figura com grandes polêmicas. A gente está falando de um grande bloco econômico, porque o grupo Carrefour ele não é apenas o Carrefour. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. E quando ele resolve que ele vai emitir uma nota questionando a qualidade da carne brasileira, né, da carne do Mercosul, na verdade, e disse que a partir de então faria apenas a compra da carne na França. Isso gerou uma crise política e também uma crise de imagem para a sua própria empresa. E aí sim, eu adorei o termo arregou, e aí sim, ele teve que voltar atrás. Inclusive, ele está sofrendo algumas pressões gigantescas. Por mais que ele tenha escrito, né, tenha divulgado uma carta aí, voltando atrás na declaração e falando, inclusive, né, dizendo, levantando a qualidade da carne brasileira, que sim, é respeitada no mundo inteiro. Mas ele também está sendo agora, ele vai ser convidado, inclusive, pelo Congresso a ter algumas explicações ali do porquê aquele discurso todo foi feito. Olha só o nível que chegou, né? Olha só o que ponto literalmente chegou. Eu vou te pedir, por favor, para chamar a primeira matéria, que traz justamente esse, né, problema e esse imbróglio em que se meteu o CEO do Carrefour. Por favor. Bora lá. Está vendo gerar muita repercussão, não só no Brasil, como fora daqui. Depois que o CEO da empresa francesa Carrefour disse que não vai comprar carne vinda do Mercosul, os frigoríficos brasileiros começaram a retalhar, cumprindo a promessa de não fornecer mais os produtos para as unidades do Carrefour no Brasil. Conta para a gente, Débora. Pois é, a gente já tem então a JBS cumprindo essa promessa, ou seja, do final de semana já começou a suspender as entregas que seriam feitas para o Carrefour, e também a Master Boy foi uma fonte do setor de frigoríficos que afirmou então para a CNN que a JBS já interrompeu o fornecimento ao Carrefour Brasil na última quinta-feira e que há um atraso até a iniciativa impactar de vez os freezers do Carrefour Brasil. Por que eu friso em relação a isso? Porque significa, gente, que ainda não está faltando carne no Carrefour Brasil, isso é importante ser dito, até conversei com o pessoal do Carrefour Brasil ainda há pouco, agora pela manhã, para poder entender um posicionamento deles em relação a isso, porque até a sexta-feira a gente tinha falas de autoridades e do setor preocupada e rechaçando literalmente essa decisão do Carrefour da França. E aí veio, então cresceu essa possibilidade de também aqui boicotar o Carrefour do Brasil, para dizer, olha, se não é padrão a carne brasileira para o Carrefour da França, também não é para essa marca aqui no Brasil. Então, portanto, isso veio se fortalecendo. Durante o final de semana, a JBS já suspendeu as entregas e também a Master Boy se pronunciou afirmando que deixou de vender carne para o Carrefour Brasil. Tem especialista dizendo que se continuar dessa forma, os estoques do supermercado
não conseguirão manter por muito tempo o abastecimento e que poderia, então, vir a faltar ao longo da semana. Eu conversei com o Carrefour Brasil, que me reforçou que eles lamentam profundamente a atual situação, diz que reafirma a estima a confiança no setor de agropecuário brasileiro, no qual eles sempre tiveram relação sólida e parceira. Carrefour Brasil diz que entende a importância do setor para a economia e para a sociedade como um todo e continua comprometido no fortalecimento dessa relação. Infelizmente, a decisão pela suspensão do fornecimento de carne impacta os nossos clientes, especialmente aqueles que confiam em nós para abastecer as suas casas com produtos de qualidade e responsabilidade. Há 50 anos eles têm essa relação com os parceiros e fornecedores, pautada pela confiança mútua, mas agora tem acontecido realmente esse ruído. Portanto, eles dizem que vão continuar dialogando para poder chegar a um denominador comum nessa história. Mas, por enquanto, ainda não falta carne no Carrefour Brasil. Porém, já foram suspensas as entregas por alguns frigoríficos. Aí começou a preocupar, né? Opa! Ana, eu nunca pensei que eu fosse falar, né, dizer boa frigorífera, por isso eu nunca pensei na minha vida que eu fosse utilizar isso, porque, né, eu vim de uma linha que eu gostaria muito de poder, por exemplo, ter uma vaca aqui, sabe, de alimentar, e depois, quando eu precisasse, porque a gente precisa falar de uma cultura que é uma cultura muito violenta sobre, né, a matança, sobre esse processo, que é o processo do agro, o processo, né, da carne, no mundo inteiro. A gente precisava falar sobre isso, não é o momento desse corte, mas eu tenho um pé muito atrás em relação a isso. Então, nunca pensei em dizer isso, mas a JBS, a Master Boy, estava totalmente correta. Porque se o presidente se o senhor, olha só o que eu estou dizendo, se o senhor do Carrefour, né, que é o Alexandre Bompard, se ele diz que a carne, né, brasileira não serve na França, né, para o seu grupo na França, inclusive pensa em estender também para o Brasil, então parando de comprar e, né, fazendo a exportação da carne francesa para cá, de fato, a carne brasileira também não serve para os clientes no Brasil, então faz todo sentido. Vale ressaltar uma coisa, para quem não sabe, o Brasil é simplesmente o maior exportador de carne bovina do mundo. Estava aqui pegando dado, em 2024, né, aqui esse ano só de 2024, a produção de carne bovina tem uma estimativa de que ela aumentou 11,365 milhões de toneladas produzidas. Isso é informação da Conab, e em 2023 é justamente o ano em que o Brasil bateu o recorde na exportação de carne bovina. Então, a Conab prevê que justamente neste ano o Brasil tenha exportado até o final do ano cerca de 6,6 milhões de toneladas que foram destinadas ao mercado interno e mais 3,5 milhões de toneladas que seriam exportadas. Isso apenas nesse ano de 2024. É uma previsão, mas é uma previsão muito próxima do que, de fato, se estabelece. Os principais compradores da carne brasileira são China, Estados Unidos, Chile, Hong Kong e Emirados Árabes, sabe? Então, assim, a gente tem literalmente um espaço muito grande para falar sobre a carne bovina. A gente tem qualidade, certificação, a gente tem o mundo inteiro, né, recebendo a nossa carne bovina, e a gente tem aí um presidente de um grupo que, por algum motivo, e na minha cabeça, de fato, é a dinâmica imperialista. Olha, eu não quero ter contato com a América Latina, eu não quero ter contato com a América do Sul, então a gente vai parar de comprar deste mercado a partir de agora, e causou literalmente uma crise diplomática, inclusive nesse nível aí. Eu vou te pedir, por favor, para trazer no próximo vídeo, por favor, Ana. Bora lá. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o convite para o embaixador da França no Brasil e o CEO do Carrefour na França prestarem informações aos parlamentares. Carol Rosito traz para a gente o movimento aí do Congresso. Pode até o governo agora estar dizendo, olha, já está tudo pacificado, depois do pedido de desculpas, muito bem, obrigada. Mas até pela fala do Arthur Lira, a gente está vendo que o Congresso Nacional vai seguir nessa toada de pressionar o Carrefour e, consequentemente, a França.
Pois é, Tainá, boa tarde para você, boa tarde a todos. Para o Congresso ainda não foi suficiente, viu? Os senadores, especialmente, querem mais explicações e esse pedido de desculpas ali pessoalmente, então, do CEO do Carrefour, né, Alexandre Bompard. Então, a Comissão de Assuntos Econômicos, mais cedo lá no Senado, aprovou esse requerimento do senador Wellington Fagundes para ouvir o CEO e o embaixador da França aqui no Brasil, inclusive propondo que essa audiência acontecesse junto com a Comissão de Relações Exteriores, porque por lá a senadora Tereza Cristina também apresentou um pedido, né, que deve ser analisado amanhã, para ouvir, então, os representantes franceses sobre essa fala, que vem gerando muita repercussão negativa. A fala de Bompard na última semana, dizendo que, colocando, né, em dúvida, principalmente, a qualidade da carne brasileira. E é exatamente isso que o senador justifica ali no seu pedido de requerimento, dizendo assim, olha, a gente nem está querendo ouvir, né, nem se trata sobre a questão do volume de exportação, até porque isso é insignificativo, ali, menos de 1% de exportação das carnes brasileiras para a França, mas sim de colocar em dúvida a qualidade sanitária do produto animal. Então, seria esse o principal motivo. Inclusive, o ministro Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, também foi nesse sentido mais cedo durante a sua coletiva, né, dizendo ali que o grande problema foi ter colocado em xeque a qualidade sanitária, toda a cadeia produtiva brasileira, que há muitos anos é um símbolo ali de qualidade aqui para o Brasil. Realmente foi bem ofensivo, assim, né? E agora o Bompard deu sorte que ele só precisou arregar e pedir desculpa, porque estava assim, ó, de receber um vampetaço. Muito pouco, inclusive as entidades que defendem, né, o setor agropecuário, que é a ABIEC, a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne, emitiu uma notinha hoje justamente agradecendo, né, dizendo que recebe com satisfação um pedido de desculpas e reconhecimento da excelência do produto, que é a carne brasileira, né, por parte do CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard. Só que é isso, né? A notinha, vou ler só um trecho da notinha, que não precisa ler todo, porque a gente já entendeu que, literalmente, ele arregou, né? Ele compreendeu, por mais que internamente os agricultores, né, franceses, um grupo europeu esteja ali pressionando para que haja essa inserção no mercado, a gente está falando de fato que o Brasil é uma grande potência no espaço, então ele poderia sair de várias formas. Ele não precisava questionar de fato, ele podia começar a reduzir a quantidade exportada em determinado momento, né, cessar. Ele não precisava fazer aquele tipo de declaração, é esse o ponto. Então, está muito marcado justamente politicamente o que foi essa fala global do CEO da Carrefour. E aí, né, em nota, que foi a carta que foi enviada ao excelentíssimo ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, senhor Carlos Fávaro, a declaração de apoio do Carrefour França aos produtores agrícolas francês causou discordância no Brasil. Como diretor-presidente do Grupo Carrefour e amigo de longa data do país, venho respeitosamente esclarecê-la, porque, né, segundo ele, houve aí um processo de falta de esclarecimento. Inicialmente, essa compra da carne francesa era para ajudar os agricultores da França, detalhe. O Carrefour é um grupo descentralizado e enraizado em cada país onde está presente, francês na França e brasileiro no Brasil. Até mudou o tom, porque olha só que delicadeza, que lindeza, né? Na França, o Carrefour é o primeiro parceiro da agricultura francesa. Compramos quase toda a carne que necessitamos para nossas atividades na França e assim seguiremos fazendo. A decisão do Carrefour França não teve como objetivo mudar as regras de um mercado amplamente estruturado em sua cadeia de abastecimentos locais e segue as preferências regionais de nossos clientes. Com essa decisão, quisemos assegurar aos agricultores franceses que atravessam uma grande crise a perenidade do nosso apoio e das nossas compras locais. Né? E aí ele traz, né, que do outro lado do Atlântico, no Brasil, também se compra de agricultores brasileiros quase toda a carne que é necessitada, né, que necessita a parceria que inspira há 50 anos
nossa relação no setor de agricultura brasileiro, cujo profissionalismo, cuidado à terra e produtores conhecemos, né? E eles falam aí, eles elevam, né, a qualidade da carne brasileira, inclusive ele pontua exatamente isso. Sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeito às normas e sabor. Se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e pode ter sido interpretada como questionamento de nossa parceria com a agricultura brasileira e como uma crítica a ela, pedimos desculpas. Assim, gerou confusão, é foda. Exatamente, né? Mas que bom que voltou atrás, que bom que, né, eles entenderam que, e aí eu volto a dizer, eu estou odiando falar isso, mas que bom também que o mercado brasileiro deu uma resposta minimamente digna, né, para pessoas que acham que podem fazer o que quiserem no país dos outros, né? Vem aqui e suga, podem fazer o que quiser e tratar os profissionais agricultores como querem. Isso realmente não é possível. É isso. Exatamente. Bater aqui nesse pessoal aí, só a gente pode, tá? Gringo, não. O Arthur matou a questão aqui, né? O grande problema é que o liberal não queria assumir que era uma medida protecionista aos produtores franceses de carne. Então, achou melhor falar que a carne brasileira era de qualidade duvidosa. É isso, né? E achou que não ia dar nada falar do Brasil, porque fala mal do Brasil, né? Dane-se, né? Não, estava esperando aí que o brasileiro ia subir para 6, né? Truca, vai, truca, desgraçado. Vamos lá, ficamos por aqui, Dai? Ficamos. Bora lá, beijo, chat, a gente volta em instantes para mais assuntos.